procura respostas para as dúvidas da vida? Procurarei te ajudar à luz da Palavra de Deus. Olá, que bom que você está aqui. Casado, pai de 3 filhos. Caixinha de perguntas está aberta. Então tá, tio. Pensando a respeito da nossa vida como cristão, ou até mesmo como não cristão, por que é importante nós termos uma intimidade, conhecer Deus, e por que isso é importante para nós? Como cristão e até mesmo como não cristão, mas talvez a gente pode tocar se é possível não ser um adorador, ou seja, enfim. Mas na vida do cristão, por que é importante Deus na nossa vida, no dia a dia? Por que Deus é importante para nós? É interessante, Neto, porque o ser humano ele foi criado com essa necessidade intrínseca de buscar aquilo que é divino. Isso faz parte do ser humano. Não há um meio termo. Por mais que tenha aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, que Deus é só uma luz ou só uma força, né? Mas na realidade, todos os seres humanos têm dentro de si uma necessidade de buscar Deus. Isso é intrínseco, independente de ser cristão ou não. Muitas pessoas talvez não concordem com isso, mas isso é intrínseco ao ser humano. Algumas pessoas querem buscar Deus em meditações ou em religiões, não importa. As pessoas têm essa necessidade, isso faz parte do ser humano. Buscar Deus sem saber que é um Deus, buscar alguma coisa. Exatamente. Entretanto, eu sempre falo sobre um livro chamado Fator Melquisedeque, em que o autor ele começou a fazer um estudo muito aprofundado sobre isso e percebeu as chaves que Deus colocou em cada povo, em cada nação, para que através dessa chave Deus tivesse acesso. E é interessante porque Deus colocou isso no ser humano, essa necessidade de buscar a Ele. Me recordo de uma situação em que 2 tribos estavam, isso ainda dentro do fator Melquisedeque, 2 tribos estavam em guerra, e aí, acredito que num momento de lucidez de um dos reis dessas tribos, ele entendeu que essa guerra não iria levar eles a nada. Eles não conseguiriam ter uma progressão e ter um ou outro iria ser vitorioso. Então ele propôs a paz. Mas pela cultura que aquelas nações tinham, aquelas tribos tinham, havia necessidade de que o filho de um rei que propôs a paz fosse entregue ao outro rei, para que esse filho fosse criado pelo outro rei, para que ele nunca esquecesse da paz que ele havia selado com este rei aqui. Então, dessa forma, essa aliança, esse acordo de paz só era selado através do filho do rei. E aí, quando os missionários foram estudando essa cultura e chegaram lá para falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da reconciliação que havia necessidade, eles entraram justamente por essa parte da cultura, em que Deus também havia proposto a paz para o ser humano e havia entregue o filho dele para celebrar essa paz, da mesma forma que era culturalmente correto para eles. Né? Então, é importante, lógico, para o cristão muito mais, para aquele que decidiu reconhecer a Cristo como Senhor. E aqui uma questão importante: muitas pessoas têm a Cristo apenas como Salvador. Ou seja, as pessoas conhecem Cristo, as pessoas conhecem Deus, com medo de morrer eternamente. Ou, popularmente conhecido, ir para o inferno. Sim. Mas na realidade, o mais importante é tu reconhecer a Deus como Senhor. O Salvador será uma consequência. Porque a partir do momento em que eu reconheço a Cristo como Senhor da minha vida, Ele me direciona em todas as áreas da vida naquilo que é o melhor. Ele sempre vai me direcionar no como agir, como pensar, como falar, o que fazer. E essas instruções, todas elas estão na palavra de Deus. Todas essas orientações,
elas estão na palavra de Deus. Então eu não posso de forma nenhuma manter a minha vida como cristão longe dos padrões de Deus. Tá? Vamos avaliar uma outra situação. A necessidade da intimidade com Deus. Como é que eu vou ter essa intimidade? Eu só tenho intimidade com quem eu conheço. Eu só vou conhecer você, como você pensa, como você acha, se eu tiver intimidade. Intimidade no sentido de convivência. Se eu vier para dentro da tua casa, você for para dentro da minha casa, nós tivermos um tempo maior, a gente vai conseguir entender como um pensa, como age, o que vai fazer e o que não vai fazer. Não é pelo fato que nós somos parentes de sangue que proporciona esse conhecimento. Porque nós temos quantos familiares nossos e que nós não conhecemos, nós não sabemos como pensam. Nós não sabemos quais seriam as reações dessas pessoas em situações do dia a dia. Por quê? Porque mesmo sendo parente, mesmo tendo laço de sangue, eu não tenho convivência. E isso se aplica a Cristo. Porque por mais que possamos reconhecer a Cristo como Senhor e tenhamos uma aliança de sangue com Cristo, mas se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho uma convivência com Ele, não vou saber como Ele pensa, não vou saber como Ele age, não vou saber como me portar como um representante de Cristo. E aí eu preciso conhecer a palavra, porque é na palavra de Deus que está explícito essa maneira de Deus agir, essa maneira das orientações que Ele tem para a minha vida, para a nossa vida. Não é apenas por saber. Ah, Cristo morreu na cruz, me salvou. Me salvou de quê? Morreu na cruz para quê? Ah, mas agora eu tenho uma aliança no sangue de Cristo. Exatamente. Mas e aí? Sabe como ele pensa? Sabe como ele age? E você, nas situações do dia a dia, como vai reagir? Vai continuar ainda agindo como se não conhecesse a Cristo? Não, mas agora eu conheço a Cristo. Conhece a que ponto? Saber que Deus é Deus? Todo mundo sabe. Saber que Cristo morreu e ressuscitou? Todo mundo sabe. E na realidade, algumas pessoas que não são cristãs, são de outras religiões, sabem até muito mais que a maioria dos cristãos. Então a necessidade da intimidade está justamente nisso. No fato de que eu preciso ter intimidade, eu preciso ter convivência para poder conhecer a voz, para poder saber o agir, o pensar, o falar, de acordo com o que eu escolhi servir. Tá, mas e aí essa questão de intimidade? Eu vou crescer em intimidade à medida do que eu vou estudando? À medida do que... Como é que seria essa intimidade de fato? Porque existem pessoas que são criadas na igreja, que têm uma vida de aprender, escola dominical, estudo, sei lá. Tem uma rotina, mas será que essas pessoas conhecem Deus? Ou elas simplesmente sabem que Deus existe? Como é que... E outra coisa mais importante, que eu sempre me questionei. Como é que eu sei que eu conheço Deus? Como é que eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus? Ou será que eu não estou me enganando? Porque eu fico pensando na parábola das 10 virgens. As 10 virgens, uma parábola que fala... 10 virgens fala sobre o povo escolhido de Deus. As virgens é a igreja, né? Quem não é a igreja seria as não virgens. Então, Deus está falando da igreja, mas aí tem aquelas pessoas, que conhecem Deus, mas não estavam preparadas. E aí eu fico me questionando, será que eu estou preparado? Como é que eu sei que eu conheço Deus? E será que eu conheço o Deus? Ou conheço Deus ou eu conheço alguma coisa que eu acho que é Deus? Simples. Vou pegar o teu exemplo, tá? Você estudou engenharia. Sim. Você estudou engenharia civil. Né? Você fez uma faculdade que, no mínimo, 4 anos. Sim. 5 anos. No mínimo é 4. Tá. No mínimo 4. Então, qualquer faculdade é no mínimo 4 anos. Uhum. Quando você terminou o curso de engenharia, você tinha muito conhecimento na área da engenharia civil, certo? Sim. Mas você
tinha a experiência da engenharia civil, Não. você tinha a capacidade de, a partir do momento em que você recebeu o canudo de formando, você tinha a capacidade de assinar como um engenheiro e certificar de que uma obra realmente daquele modelo, mesmo você tendo todo o conhecimento teórico lá, você podia afirmar pelo teu conhecimento teórico a respeito de uma obra que ela não ia ter problema, que ela não ia cair, ou seja lá o que for, que a sua área da engenharia permite isso? Meus professores dizem que sim, né? Mas dá um friozinho na barriga. A gente precisa... Mais do que isso. Exatamente. O que vocês... Principalmente no meu caso, que eu não trabalho no dia a dia. Eu não tenho a experiência, a vivência disso. Exato. Eu aprendi como se faz. Eu sei, eu posso assinar? Posso, mas será que é aquilo? Porque eu não tenho a prática. Eu tenho a teoria. Essa é a diferença. Assim funciona também com as coisas de Deus. Existem pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus muito profundo, mas conhecem a letra, têm a teoria, não têm a prática dessa vivência. Então não adianta eu saber, não adianta eu fazer uma faculdade e não praticar. Se eu tenho todo o conhecimento, porém não ponho em prática, não vai funcionar, não vai me servir de nada o conhecimento. Eu só sei que de fato eu vou ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, não é pelo conhecimento teórico que eu tenho, mas pelo conhecimento prático. Eu preciso do conhecimento teórico para praticar, e praticando, então, isso vai fazer a diferença na minha vida. Porque até mesmo dentro da engenharia, você lá na teoria, você aprendeu qual tinha que ser o traço de uma... o traço para fazer um concreto, né, para fazer uma argamassa. Mas lá na teoria, agora no dia a dia, você sujando os pés de cimento lá na obra, que você vai ver se realmente toda aquela prática se aplica no detalhe ali. Porque existem algumas minúcias, alguns detalhes que só praticando para você ter certeza. E não é diferente com Deus. Ah, quer dizer então que a Bíblia tem erros? Não, não é que a Bíblia tem erro. Uma situação é eu entender o que a Bíblia diz. Eu entendi, eu compreendi, agora eu vou praticar isso para que eu consiga adaptar a minha prática ao que me orientou a palavra. Então, essa é a grande diferença. Tem muitas pessoas que são criadas na igreja, têm toda a teoria, mas não praticam. E se eu não tenho a prática, não resolve nada. É possível ter boas obras e não conhecer Deus?